Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã, para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, isso é muito importante. Eu espero realmente que nesse tempo, cada encontro, cada café com a palavra, você esteja realmente crescendo cada vez mais nas suas reflexões em Cristo, em Deus, a fim de que a sua fé seja mais exuberante, sadia, não é? Uma fé realmente robusta, para que você possa aí enfrentar as dificuldades e as circunstâncias ao seu redor. E nós estamos tratando nesta semana de um tema muito importante nessa questão de fortalecer a fé, que é a dúvida, que enfraquece, que corrompe, que desfaz, que anula realmente a verdadeira fé. E neste dia nós vamos falar que a dúvida corrompe a verdadeira fé em Jesus, não é? A convicção da vontade de Deus. Vamos encontrar isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do verso 22 até o verso 26. Está escrito: Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas almas. Então aqui nós temos um ensinamento muito importante, eu quero explicar para você e peço que você preste bastante atenção, para que você possa perceber o que isso significa. Na verdade, uma pessoa sem muito preparo, ao encontrar uma frase como essa de Cristo, e tudo que em oração pedirdes, crendo que recebestes, assim vai acontecer, a pessoa já logo pensa: puxa, vou pedir então um carro, vou pedir esse milagre, vou pedir o meu trabalho, um aumento, sei lá, tantas outras coisas. Mas é importante você perceber aqui no contexto que Jesus está mostrando essa necessidade de não permitir que a dúvida, que a incredulidade esteja corrompendo, enfraquecendo, impedindo a fé verdadeira. Ei, mas o que é essa fé verdadeira? Ora, essa fé verdadeira vem a partir do verso 25, quando Jesus está ensinando que a pessoa deve ter uma disposição de fé em obediência a Deus. Por isso ele diz: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também. Então, aqui no contexto, sugere e mostra, não é? Que é nitidamente algo que eu estou orando porque eu estou em concordância com a palavra de Deus, em obediência à vontade do Senhor. Ou seja, a minha vida não é mais para mim mesmo, para os meus propósitos, desejos, não é? E muitas vezes até para coisas corrompidas, estragadas e perniciosas. Mas sim, eu vivo de acordo com a vontade do Senhor, em obediência à sua palavra. Por isso é que Jesus disse aos discípulos: Olha, se vocês orarem com convicção, não é? Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Jesus não estava exatamente falando de uma montanha, saindo do lugar e se jogando dentro do mar. Mas Jesus estava mostrando de uma forma exagerada a necessidade, né, de que nós todos precisamos confiar de forma plena, de termos dentro de nós uma convicção, de andarmos segundo os seus propósitos em obediência à sua palavra. Então as nossas orações não serão vazias, mas sim estaremos orando de acordo com a sua palavra, vivendo de acordo com a sua palavra. Espero que você esteja entendendo isso, porque isso faz toda a diferença na vida do cristão. Muitos acham que estar com Cristo é pedir o que quer, fazer o que quer, viver como quer e que Deus tem que atender todos os meus desejos porque eu sou uma pessoa que Deus ama e tudo mais e sou mais importante do que o próprio Deus. Mas a palavra do Senhor e o próprio Evangelho nos ensina que quando nós nos submetemos a Cristo, nós os chamamos de Senhor e nos transformamos em seus servos. Então a questão é o seguinte: ou somos servos do pecado, ou somos servos de Cristo. Servos do pecado completamente escravizados pelo mal. Servos de Cristo livres por causa da redenção que ele conquistou para nós na cruz do Calvário.
Mas essa liberdade acontece porque então nós começamos a trilhar o caminho da fé. E o caminho da fé, como é? É quando nós então aprendemos através da Sua palavra como viver com o Senhor. Você tem visto isso? Você tem lido a palavra? Você tem procurado conhecer a Deus através da Sua palavra? Como se relacionar com o Senhor se você não conhece os atributos, as características de Deus descritas no Santo Livro? Portanto, é importante que você perceba a necessidade de crescer na fé e não permitir realmente que a dúvida corrompa a sua fé. Quem sabe a sua fé tem estado estagnada, paralisada, porque você não conhece o Senhor, não tem buscado entender quem é Deus. Isso tem acontecido porque você não lê a palavra, não medita, não reflete, não consegue se posicionar realmente para crer, confiar e se entregar. Olha que coisa importante. Portanto, pense nisso para que você possa crescer e a sua oração, assim como todos nós precisamos, crescer a fim de que a nossa disposição de oração e de fé seja realmente de acordo com a palavra do Senhor, vivendo conforme a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme. Não se esqueça, Jesus está disposto. Mas e você?